Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu poderia mandar vídeos de outros professores, mas eu acho que para mim é mais significativo saber que eu estou dando a aula para vocês. Não é fácil, é difícil, a gente não sabe manusear isso. Eu vou explicar mais ou menos como é o roteiro. Eu passo um dia pesquisando vários materiais. Depois eu passo um dia anotando em rascunhos, em papéis, e depois eu vou selecionando aquilo que realmente, de acordo com o que eu vejo nas provas do Enem, que realmente são temáticas que o Enem gosta de abordar, né, nos seus enunciados, nas suas questões. Bom, esse vídeo, ele tem um tempo longo, né? As vanguardas europeias, elas têm muito pormenores, mas eu vou tentar fragmentar o vídeo para vocês. Vocês vão me ver às vezes olhando para a câmera, olhando para baixo, olhando para o lado, é porque eu estou cronometrando, eu estou seguindo um roteiro e ainda estou falando com vocês, né, através disso. Na sala de aula nós temos o quadro, né, que me orienta, que eu posso fazer esse feedback com vocês, mas aqui nós não temos. Bom, então como tudo está improvisado, né, eu fiz uma improvisação que eu acredito que é suficiente para a gente neste momento de quarentena. Então vamos às vanguardas europeias, né? Acontece aonde? Alemanha e França, certo? A Alemanha, ao meu ver, o foco, e a França, a disseminação, tá? Mas assim, todos os teóricos não sabem determinar aonde especificamente, né? Mas por relatos, por ler uma obra de literatura brasileira falando sobre o modernismo, né? O que antecipou, alguns teóricos deixam a entender isso. Bom, mas isso não é importante para vocês. Mas caso alguém queira se aprofundar, para saber que existe, né, essas duas indagações de onde realmente veio, onde nasceu as vanguardas europeias. Século XX, né, a gente não pode esquecer disso. É interessante que você busque na internet como a sociedade, na internet mesmo tem muito, na sociedade vivia naquele século XX, né, como era o comportamento, como eram as roupas, como eram as questões das classes sociais, certo? Isso é muito importante para que você se ambiente nesse cenário, tá? Porque quando a gente consegue visualizar esse cenário, é mais fácil da gente compreender o pensamento também, pelo menos para mim, né? Então vamos lá, o que significa vanguarda? Vanguarda tem um significado que é avant-garde, eu acho que é assim em francês, né? Que é estar à frente de algo, né? Na época das guerras, esse estar à frente de algo tinha as guerras, né? E o batalhão. Então, avant-garde era aqueles que estavam, né, no pelotão da frente, que é quem ia iniciar o movimento, né, do atacar da guerra, certo? Bom, na literatura, o que significa vanguarda, tá? A gente viu o sentido etimológico da palavra, agora a gente vai ver o sentido na literatura. Na literatura, elas são ideias inovadoras, certo? E como eu quero frisar para vocês, ela não é uma escola literária, assim como o pré-modernismo também não é uma escola literária, certo? As vanguardas europeias são movimentos que, assim, a gente vê muito destacado na arte, nas pinturas, e a gente vê também na literatura, que eu vou falar já, que eu vou tentar mesclar arte com as obras literárias, que é algo que não é tão simples e não é tão comum, mas eu acredito que vai ajudar muito vocês nessa intertextualidade, porque o Enem gosta muito de fazer isso, tá? E como eu disse anteriormente, não era uma escola literária, tá? Era um movimento, as vanguardas, e o pré-modernismo não era uma escola literária, era uma literatura de transição,
certo? Isso fica bem claro para vocês. E esse movimento, as vanguardas, a gente ainda está nas vanguardas, ele foi muito contestado. Por quê? Porque a sociedade na época era uma sociedade tradicional, conservadora ao extremo, certo? As vanguardas, né, elas estão intrinsecamente, ligadas, eu não vou dizer aglutinadas, mas elas estão ligadas, certo? A semana 22, né? Que é a Semana da Arte Moderna, certo? No Brasil, a gente vê essas vanguardas, mas a gente vê elas com alguns elementos mais tropicais. E a gente vai entender o porquê desses elementos mais tropicais. Bom, nada surge do nada, né? Tudo precisa de algo para se inspirar. E se nada surge do nada, naturalmente o modernismo ele surge com a inspiração das vanguardas europeias, que nós vamos ver agora, já, o que é essa semana do dia 22, certo? Que a gente vai ver algumas curiosidades também entre o que eu for falando, certo?